Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Os ensaios de Warren Buffett. As cartas de Warren Buffett aos acionistas da Berkshire Hathaway oferecem uma educação inestimável em boas práticas de negócios, investimento e gestão corporativa. Este livro condensa esses insights, destacando um tema central: a análise de valuation fundamental, que foi pioneira de Ben Graham e David Dodd, deve guiar as decisões de investimento. Isso é combinado com princípios de gestão que enfatizam que os gerentes são zeladores do capital investido e os acionistas são seus proprietários. Muitas das lições de Buffett contradizem os ensinamentos convencionais das escolas de negócios e as práticas de Wall Street. Ele defende uma abordagem de longo prazo, orientada para o proprietário, com foco no valor intrínseco de um negócio, em vez de flutuações de mercado de curto prazo. Capítulo 1. Governança corporativa. Princípios de negócios orientados ao proprietário. Buffett vê os acionistas como sócios proprietários e a si mesmo como um sócio administrador, alinhando suas fortunas financeiras com as deles. Sinceridade e transparência. A comunicação aberta e honesta da gestão para os acionistas é crucial, promovendo um diálogo produtivo e atraindo uma base dedicada de acionistas. Foco nas pessoas, não em fórmulas. A estrutura gerencial e as hierarquias são menos importantes do que a seleção de indivíduos capazes, honestos e trabalhadores. Seleção e supervisão de COR. COR são difíceis de mensurar e supervisionar devido à falta de superiores diretos e à cordialidade convencional do conselho. A melhor solução é identificar cuidadosamente COR capazes que não precisem de restrições estruturais fracas. Eficácia do conselho. Os conselhos devem ser pequenos, compostos principalmente por diretores externos escolhidos por sua perspicácia nos negócios e orientação para o proprietário, e não por sua proeminência ou diversidade. Fechamento de fábricas e longo prazo versus curto prazo. Equilibrar os resultados de curto prazo com as perspectivas de longo prazo, incluindo a confiança da comunidade, é uma característica da gestão inteligente, mesmo quando decisões difíceis como o fechamento de fábricas são necessárias. Doação corporativa baseada no proprietário. Os acionistas, e não a gestão, devem designar as contribuições de caridade corporativas, refletindo uma abordagem de alocação de capital orientada ao proprietário. Remuneração executiva principista. A remuneração executiva deve ser baseada no desempenho, medida pela lucratividade após considerar o capital empregado, e as opções de ações são frequentemente falhas, pois não expõem os gerentes aos mesmos riscos que os proprietários. Principais lições. Haja como um proprietário. Cada decisão, desde estratégias operacionais até doações de caridade, deve priorizar os interesses de longo prazo dos acionistas, tratando o negócio como se fosse totalmente de sua propriedade. A transparência constrói confiança. A comunicação honesta e direta, mesmo sobre desafios, fomenta uma base de acionistas leal e informada. Foque no quem, não apenas no o que. A qualidade e o caráter da gestão são primordiais. Boas pessoas podem superar desafios, enquanto até bons negócios podem ser arruinados por uma liderança deficiente. Evite o curtoprazismo. Decisões impulsionadas apenas por resultados financeiros imediatos frequentemente ignoram impactos cruciais de longo prazo no negócio, sua reputação e seus stakeholders. A compensação deve alinhar verdadeiramente os interesses. A remuneração executiva deve espelhar genuinamente os retornos dos acionistas, sem brechas como opções de ações que recompensam a mera retenção de capital em vez da criação de valor. Exemplo prático diário. Imagine que você possui uma pequena cafeteria local. Princípios de negócios orientados ao proprietário. Em vez de apenas olhar para as vendas diárias, você pensaria constantemente em maneiras de aumentar o valor de longo prazo de sua loja. Por exemplo, atualizar sua máquina de expresso. Uma decisão de alocação de capital realmente melhoraria a lucratividade futura e a lealdade do cliente, ou seria apenas uma novidade cara? Você não pagaria assim mesmo um salário enorme se o negócio estivesse apenas no ponto de equilíbrio, porque sabe que isso prejudicaria seus parceiros, sua família, se for um negócio familiar, ou futuros compradores em potencial de seu negócio. Sinceridade e transparência.
Se seu fornecedor de grãos de café aumentasse os preços significativamente, em vez de esconder isso de seus baristas, sua equipe, você explicaria a situação, talvez discutindo como manter as margens de lucro sem alienar os clientes, promovendo sua compreensão e adesão. Foco nas pessoas, não em fórmulas. Em vez de implementar uma estrutura corporativa rígida com formulários intermináveis para seus baristas, você priorizaria a contratação de indivíduos apaixonados, confiáveis que realmente se importam em fazer um bom café e servir os clientes. Você confiaria neles para lidar com suas tarefas diárias sem microgerenciamento. Fechamento de fábricas e longo prazo versus curto prazo. Se uma determinada marca de salgados vendesse consistentemente mal, mesmo depois de tentar diferentes estratégias de marketing, você eventualmente pararia de pedi-la, mesmo que isso significasse uma queda temporária na receita. Você entende que manter um produto deficitário prejudica a saúde geral de seu negócio a longo prazo. Doação corporativa baseada no proprietário. Se você decidir doar uma parte de seus lucros para a caridade, em vez de escolher sua causa pessoal favorita, você poderia pedir sugestões a seus clientes mais leais, reconhecendo que seu patrocínio contínuo faz parte do sucesso do negócio. Remuneração executiva principista. Se você tivesse um gerente, você não lhe daria um bônus simplesmente porque a receita da cafeteria aumentou devido a um aumento geral no consumo de café na cidade. Você vincularia o bônus a métricas específicas que ele controla, como pontuações de satisfação do cliente, eficiência nos pedidos ou implementação bem-sucedida de novos itens no menu. Capítulo 2. Finanças corporativas e investimentos. Crítica à teoria financeira moderna. Buffett refuta fortemente a teoria do mercado eficiente, EMT, e a teoria moderna do portfólio, MPT, argumentando que pensar em oportunidades de investimento individuais é valioso e que a volatilidade não equivale a risco. Alegoria do Senhor Mercado. O conceito Senhor Mercado de Ben Graham ilustra a irracionalidade do mercado de ações, agindo como um parceiro maníaco-depressivo que oferece preços diários de compra-venda, que os investidores devem explorar em vez de serem guiados por eles. Margem de segurança. O princípio central do investimento sólido é comprar um título apenas quando seu preço é substancialmente menor que seu valor intrínseco, proporcionando uma margem contra erros e infortúnios. Value Investing é redundante. Todo investimento verdadeiro é inerentemente baseado em valor, buscando pagar menos por um ativo do que ele vale. Qualquer outra coisa é especulação. Concentração versus diversificação. Embora a diversificação seja crucial quando o entendimento é limitado, por exemplo, fundos de índice para investidores que não sabem de nada. Para investidores que sabem de algo, a concentração em alguns negócios bem compreendidos pode reduzir o risco e aumentar os retornos. Custos de transação como um imposto. A atividade de negociação excessiva incorre em custos de transação significativos, comissões, spreads, impostos, que agem como um imposto sobre os investidores, corroendo os retornos de longo prazo. Arbitragem como gestão de caixa. Buffett se envolve em arbitragem quando surgem oportunidades de eventos corporativos publicamente anunciados, vendo isso como uma alternativa de curto prazo à manutenção de equivalentes de caixa, mas apenas quando as chances são favoráveis e a informação, e não o rumor, é fundamental. Imperativo institucional. Essa força invisível pode levar a decisões de negócios irracionais, como resistência à mudança, absorção de fundos em projetos abaixo do ideal e imitação sem sentido de pares. Junk bonds e alquimia financeira. Buffett critica os junk bonds, títulos de alto risco, e as estruturas financeiras que priorizam a geração de receita em detrimento do bom senso financeiro, muitas vezes baseadas em suposições falhas e levando a resultados desastrosos para os investidores. Ações preferenciais como investimento estratégico. As ações preferenciais são analisadas por suas características de renda fixa e potencial de conversão em ações ordinárias, com o sucesso dependendo de uma boa gestão e das condições da indústria. Principais lições. Pense como um empresário, não como um trader de mercado. Concentre-se nas perspectivas econômicas de longo prazo de um negócio, não nas flutuações diárias de preços. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Sempre procure comprar algo por menos do que vale. Cuidado com as modas financeiras e teorias sofisticadas.
Princípios simples e de bom senso frequentemente superam estratégias complexas e academicamente orientadas. Paciência é uma virtude. As melhores oportunidades de investimento frequentemente surgem durante períodos de medo ou irracionalidade do mercado. Permaneça dentro do seu círculo de competência. Invista apenas em negócios que você entende completamente. Exemplo prático diário. Imagine que você está procurando comprar um carro usado. Alegoria do senhor mercado. Você vai a uma concessionária de carros e o vendedor, senhor mercado, lhe dá um preço selvagem e flutuante para o mesmo carro a cada dia, com base em seu humor ou em quantas pessoas entraram naquela manhã. Um dia ele está eufórico, pedindo um preço prêmio. No dia seguinte, ele está deprimido, oferecendo um grande desconto. Um comprador inteligente não se deixaria influenciar pelo humor dele, mas teria uma avaliação independente do verdadeiro valor do carro, sua condição, quilometragem, ano do modelo, comparações de mercado, e só compraria quando o senhor mercado oferecesse um preço abaixo desse valor avaliado. Margem de segurança. Ao negociar o carro, você não pagaria o valor exato de mercado. Você visaria comprá-lo por um preço significativamente abaixo do que você acredita que ele realmente vale. Por exemplo, se um carro vale $10.000, você visaria comprá-lo por $7.000 ou $8.000. Essa margem de segurança o protege se você descobrir problemas imprevistos após a compra, como precisar de pneus novos ou um pequeno reparo, ou se o mercado para aquele modelo de carro cair subitamente. Value Investing é redundante. Você não se categorizaria como um comprador de carros de valor apenas porque prefere bons negócios. Todos os compradores de carros inteligentes estão procurando por valor. Se você está comprando um carro na esperança de que outra pessoa pague mais por ele amanhã, sem avaliar sua utilidade ou condição subjacente, você está especulando, não investindo. Concentração versus diversificação. Se você é um mecânico e sabe muito sobre uma determinada marca de carro, você pode concentrar seu investimento comprando 2 ou 3 carros dessa marca, sabendo que pode avaliar facilmente sua verdadeira condição e corrigir quaisquer problemas. Um comprador de carro que não sabe de nada, por outro lado, pode se beneficiar mais comprando um portfólio diversificado de carros através de uma concessionária confiável com uma boa garantia, em vez de tentar escolher carros individuais que não entende completamente. Imperativo institucional. Seu vizinho recentemente comprou um SUV novo e muito caro que ele realmente não precisa, apenas porque todo mundo em seu círculo social está comprando um. Isso é como uma empresa imitando sem pensar as estratégias de aquisição de seus pares, mesmo que isso não faça sentido econômico para eles. Junk bonds e alquimia financeira. Alguém tenta vender-lhe um carro usado muito barato que foi recondicionado com muitas peças de reposição barata, e um plano de financiamento irrealista que exige que você refinancie constantemente seu empréstimo apenas para fazer os pagamentos. O vendedor enfatiza o quanto de fluxo de caixa, lucros antes de tudo o que realmente importa, o carro poderia gerar se você o usasse para um serviço de compartilhamento de viagens, ignorando os altos custos de manutenção e os reparos inevitáveis. Isso é semelhante a um junk bond que promete altos retornos, mas é construído sobre uma estrutura financeira insustentável. Capítulo 3. Ações ordinárias. Mentalidade de propriedade de longo prazo. Buffett e a Berkshire Hathaway visam atrair acionistas que pensam como proprietários de negócios de longo prazo, não como traders de curto prazo. Valor intrínseco versus preço de mercado. O objetivo é que as ações da Berkshire sejam negociadas em torno de seu valor intrínseco, evitando uma supervalorização ou subvalorização significativas, o que garante que os resultados do negócio beneficiem aqueles que possuíam a empresa durante esse período. Minimizando custos de transação. O alto volume de negociação de ações incorre em custos substanciais, comissões, spreads, impostos, que agem efetivamente como um imposto sobre os proprietários, diminuindo os retornos de longo prazo. Princípios da política de dividendos. Os lucros devem ser retidos apenas se puderem ser reinvestidos para criar pelo menos $1 de valor de mercado para cada dólar retido. Caso contrário, devem ser pagos como dividendos. Desdobramentos de ações são prejudiciais. Os desdobramentos de ações aumentam os custos de transação,
atraem acionistas de curto prazo e orientados para o mercado e podem levar a preços que se desviam do valor intrínseco, não oferecendo benefícios compensatórios. Recapitalização para contrabalancear clones. A criação de ações de classe B foi uma medida estratégica para oferecer uma opção de baixa denominação a investidores menores, desestimulando os esforços de comercialização de fundos de investimento com altas taxas que imitavam o desempenho da Berkshire, mas impunham altas taxas e fomentavam o comportamento especulativo. Divulgação honesta sobre valuation. Buffett afirmou abertamente que mesmo as recém-emitidas ações de classe B não estavam subvalorizadas em seu preço de oferta, reforçando a mensagem de que a Berkshire é para investidores de longo prazo focados no valor do negócio, e não na valorização de preços de curto prazo. Principais lições. Seu período de posse deve ser para sempre. Aborde a posse de ações como se estivesse comprando uma parte de um negócio privado que pretende possuir indefinidamente. Evite negociações desnecessárias. Minimize os custos de transação concentrando-se na propriedade de longo prazo de negócios de qualidade. Reter lucros com sabedoria. As empresas devem reter lucros apenas se puderem gerar retornos superiores sobre esse capital. Caso contrário, devem ser devolvidos aos acionistas. Não persiga modas ou métricas superficiais. Desdobramentos de ações e alto volume de negociação não criam valor. Eles frequentemente apenas movimentam dinheiro e geram taxas para intermediários. Integridade na alocação de capital. Os gerentes devem sempre agir no melhor interesse de seus acionistas, mesmo que isso signifique decisões não convencionais em relação à emissão de ações ou dividendos. Exemplo prático diário. Imagine que você possui um relógio de pêndulo antigo de grande sucesso e muito caro que se valoriza significativamente a cada ano. Mentalidade de propriedade de longo prazo. Você o comprou porque aprecia sua arte e valor histórico, e espera que ele continue valorizando. Você não está constantemente verificando as listas de casas de leilão para ver se pode vendê-lo rapidamente para um lucro rápido. Você se vê como seu guardião. Valor intrínseco versus preço de mercado. Se os preços de relógios antigos subitamente dispararem devido a um frenesi especulativo, fazendo com que o preço de mercado do seu relógio exceda em muito seu verdadeiro valor intrínseco, o que um colecionador racional pagaria com base em sua importância histórica, condição e raridade, você não se sentiria compelido a vendê-lo. Você reconheceria que o mercado está sendo irracional, minimizando custos de transação. Se um amigo constantemente sugerisse que você trocasse por um relógio antigo ligeiramente diferente, incorrendo em taxas de avaliação, custos de transporte e potencialmente comissões de negociantes, você resistiria. Esses custos de transação reduziriam sua valorização geral de seu relógio original. Perfeitamente bom. Princípios da política de dividendos. Se seu relógio de pêndulo de alguma forma gerasse lucros, por exemplo, de aluguéis ocasionais em museus, você só reinvestiria esses lucros na restauração do relógio se essa restauração realmente aumentasse seu valor e comercialização de longo prazo em mais do que o custo. Caso contrário, você embolsaria os lucros. Desdobramentos de ações são prejudiciais. Imagine que alguém sugira que você divida seu único e valioso relógio de pêndulo em 30 relógios cuco menores e menos valiosos para torná-lo mais acessível a compradores menores. Isso apenas aumentaria o incômodo, mais compradores, mais manutenção, mais risco de dano, e diluiria o valor original, atraindo compradores interessados em pequenos lucros rápidos, em vez de verdadeira valorização. Divulgação honesta sobre valuation. Se você decidisse vender uma pequena fração de seu relógio, por exemplo, um elemento decorativo específico, você não exageraria seu potencial valor futuro. Você afirmaria honestamente o que você acredita que ele vale naquele momento, mesmo que não seja uma pechicha, para atrair compradores que apreciam seu verdadeiro mérito artístico e estão nele para o longo prazo. Capítulo 4. Fusões e aquisições. Evite beijar sapos. Muitos gerentes são excessivamente otimistas em adquirir negócios em dificuldades, sapos corporativos, a preços altos, esperando por transfigurações maravilhosas que raramente se concretizam. Em vez disso, concentre-se em comprar bons negócios a preços justos. Maus motivos para aquisições.
Aquisições com alto prêmio são frequentemente impulsionadas pelo entusiasmo gerencial, desejo de aumentar o tamanho e otimismo excessivo sobre sinergias, em vez da criação de valor para o acionista. Emissão de ações para aquisições. A Berkshire emite ações apenas quando recebe tanto valor intrínseco do negócio quanto cede. Muitas empresas cometem o erro de usar ações subvalorizadas para adquirir negócios totalmente valorizados, efetivamente cedendo mais valor do que recebem. Recompras sensatas de ações. Comprar de volta ações subvalorizadas é frequentemente o melhor uso do capital, aumentando imediatamente o valor intrínseco do negócio por ação e demonstrando uma gestão pró-acionista. Graham Hill é repreensível. Buffett condena o Graham Hill. Recompra de ações de licitantes hostis a preços premium, como roubo corporativo, onde os acionistas existentes financiam o pagamento a um extorsionário. Crítica aos leveraged buyouts. LBOs. Embora os LBOs possam se beneficiar de efeitos fiscais, eles frequentemente enfraquecem as corporações com dívidas excessivas, priorizam a geração de caixa de curto prazo e aumentam os custos gerais de aquisição, levando a um jogo do maior tolo onde os compradores pagam preços irracionais. Políticas de aquisição sólidas. A abordagem da Berkshire é caracterizada por não ter um plano estratégico que force aquisições. Em vez disso, comparando constantemente potenciais negócios com outras oportunidades, como a compra de títulos negociáveis. Eles buscam negócios simples e compreensíveis com poder de ganho consistente, bons retornos sobre o patrimônio e forte gestão já estabelecida. Vendendo seu negócio para a Berkshire, Buffett oferece uma proposta única aos vendedores. A Berkshire compra para manter, oferece extraordinária autonomia gerencial e permite que os vendedores permaneçam envolvidos. Isso contrasta com a maioria dos compradores que ou integram e mudam o negócio ou vendem rapidamente para um lucro rápido. Principais lições: não pague demais, por melhor que seja o negócio. Mesmo um príncipe pode se tornar um mau investimento se comprado por um preço exorbitante. Aquisições frequentemente destroem valor. Seja altamente cético em relação à atividade de fusões e aquisições, especialmente quando envolve a emissão de ações subvalorizadas. A alocação de capital é crítica. As decisões do gerente sobre como alocar capital, seja por meio de aquisições ou recompras, impactam profundamente a riqueza dos acionistas. Priorize a estabilidade e a integridade de longo prazo. Procure parceiros, gerentes e co-investidores que compartilhem um compromisso com a saúde duradoura do negócio. Exemplo prático diário. Imagine que você possui uma pequena e muito bem-sucedida padaria e está pensando em expandir. Evite beijar sapos. Um agente imobiliário tenta convencê-lo a comprar uma loja de bagels degradada e falida em um bairro ruim, insistindo que com seu toque mágico, beijo gerencial, será um grande sucesso. Você resiste, sabendo que é melhor investir em outro bom local do que tentar reviver uma causa perdida. Emissão de ações para aquisições. Você tem uma receita de pão única e altamente lucrativa que torna a sua padaria existente muito valiosa. Um concorrente oferece fusão e quer que você ceda uma grande porcentagem de sua padaria lucrativa em troca de uma pequena porcentagem de seu negócio menos lucrativo e menos único. Você recusa, percebendo que estaria cedendo mais valor do que está recebendo. Recompras sensatas de ações. Se sua padaria for uma corporação e suas ações estiverem sendo negociadas muito baratas em comparação com seu valor real, por exemplo, devido a uma desaceleração temporária do mercado, em vez de comprar outra padaria menos atraente, você usaria seu excesso de caixa para recomprar suas próprias ações. Isso aumenta imediatamente a participação de propriedade dos acionistas restantes em seu negócio altamente lucrativo. Políticas de aquisição sólidas. Em vez de ter um plano estratégico rígido para abrir uma nova padaria a cada ano, você avalia constantemente todas as oportunidades. É melhor abrir outra padaria, investir em novos equipamentos para a sua existente, ou talvez até investir em uma pequena e lucrativa cafeteria local. Um título negociável, se estiver sendo vendida a um preço fantástico. Você só age quando faz mais sentido para sua riqueza de longo prazo, não por causa de uma meta de expansão predefinida. Vendendo seu negócio para a Berkshire. Hipótese: se você vendesse sua padaria,
Você idealmente gostaria de um comprador que permitisse que os membros de sua família continuassem a administrá-la autonomamente, mantendo seu caráter e qualidade únicos. Em vez de uma grande rede que impusesse suas próprias operações padronizadas, ou uma empresa de private equity que despojaria ativo e a venderia rapidamente. Capítulo 5. Contabilidade e tributação. Contabilidade como forma, não a verdade. As demonstrações financeiras são uma forma que pode ser manipulada e nem sempre refletem a verdadeira realidade econômica. Os investidores devem ir além dos números reportados para calcular os verdadeiros lucros econômicos. Look-through earnings. Este conceito fornece uma imagem mais precisa do desempenho econômico, incluindo a participação da Berkshire nos lucros não distribuídos de empresas investidas, reconhecendo que o valor é criado pela forma como os lucros são aplicados, e não apenas pelos dividendos recebidos. Goodwill econômico versus Goodwill contábil. O Goodwill contábil, o excesso do preço de compra sobre os ativos tangíveis, amortizado ao longo do tempo, é distinto do Goodwill econômico, ativos intangíveis como reconhecimento de marca que permitem a um negócio obter retornos acima da média. O Goodwill econômico tende a aumentar com a inflação, enquanto o Goodwill contábil diminui. A amortização do Goodwill contábil deve ser ignorada ao avaliar os resultados operacionais e a sabedoria da aquisição de um negócio. Over earnings e a falácia do fluxo de caixa. Os over earnings, lucros operacionais mais encargos não caixa menos despesas de capital necessárias para manter a posição competitiva e o volume unitário, são uma métrica superior ao fluxo de caixa, muitas vezes apenas lucros operacionais mais depreciação. Pois este último frequentemente superestima a realidade econômica ao ignorar necessidades cruciais de reinvestimento. Valor intrínseco é fundamental. Valor contábil e preço de mercado são limitados. O valor intrínseco, fluxos de caixa futuros descontados, é o determinante final do valor de um negócio, embora difícil de calcular com precisão. O valor contábil e o preço de mercado são frequentemente de uso limitado e podem divergir significativamente do valor intrínseco. Benefícios de aposentadoria e opções de ações como custos reais. As regras contábeis frequentemente permitiam que as empresas subestimassem as obrigações para benefícios pós-aposentadoria e opções de ações, não as reconhecendo como despesas. Buffett argumenta que qualquer remuneração, seja em dinheiro ou opções, é uma despesa real que deve ser refletida nos lucros. Tributação e investimento de longo prazo. O investimento de longo prazo oferece vantagens fiscais significativas ao adiar impostos sobre ganhos de capital, permitindo que o capital se acumule sem ser tributado por períodos mais longos. Principais lições. Não se deixe enganar por truques contábeis. Sempre aprofunde-se além dos números reportados para entender o verdadeiro desempenho econômico de um negócio. Fluxo de caixa nem sempre é rei. Entenda que um negócio precisa reinvestir para manter sua posição competitiva, e esse custo deve ser considerado em seus verdadeiros lucros. Concentre-se no que importa. O valor intrínseco, impulsionado pela capacidade de geração de caixa futura, é a métrica mais importante, mesmo que seja imprecisa. Seja cético em relação a passivos não reconhecidos, custos ocultos, seja de benefício de aposentadoria ou opções de ações, podem corroer significativamente o valor do acionista. Impostos impactam os retornos. Compreender as implicações fiscais é vital. E adiar impostos por meio de posse de longo prazo pode aumentar significativamente os retornos após impostos. Exemplo prático diário. Imagine que você administra uma pequena, mas crescente empresa de software e está revisando seu desempenho financeiro. Contabilidade como forma, não a verdade. Seu contador apresenta um relatório brilhante de seus lucros. No entanto, você sabe que, para fazer os números parecerem bons, eles capitalizaram muitos custos e desenvolvimento de software que, na realidade, são apenas manutenção contínua e pequenas atualizações. Você entende que essa manipulação torna seu verdadeiro lucro econômico menor. Over earnings e a falácia do fluxo de caixa. Sua equipe de vendas está pressionando por um novo e caro sistema de CRM. O argumento de vendas enfatiza o fluxo de caixa que ele irá gerar. No entanto, como proprietário,
Você sabe que uma parte significativa desse fluxo de caixa precisará ser imediatamente reinvestida em treinamento, suporte de futuras atualizações apenas para acompanhar os concorrentes e manter sua base de clientes atual. Seus verdadeiros earnings, o que você pode realmente tirar do negócio sem prejudicar sua viabilidade de longo prazo, são muito menores do que o fluxo de caixa alardeado. Goldview econômico versus Goldview contábil. Seu software tem uma reputação fantástica e uma base de clientes leais, permitindo que você cobre preços premium. Este é seu Goldview econômico. Se você fosse vender sua empresa, um comprador pagaria muito por esse ativo intangível. Seu contador, no entanto, pode mostrar apenas um pequeno Goldview contábil em seus livros de uma aquisição passada, que está sendo lentamente amortizado, baixado. Você entende que o valor real de sua marca, Goldview econômico, é muito maior do que o que é formalmente registrado. Benefícios de aposentadoria e opções de ações como custos reais. Você considera oferecer opções de ações a seus principais desenvolvedores. Seu consultor de RH minimiza o custo, dizendo não é dinheiro do seu bolso. Mas você percebe que essas opções representam um futuro real sobre o valor da empresa, uma forma de remuneração que deve ser contabilizada como uma despesa, assim como seus salários. Tributação e investimento de longo prazo. Você tem algum dinheiro extra. Em vez de comprar e vender frequentemente investimentos de curto prazo, incorrendo em impostos sobre ganhos de capital a cada vez, você escolhe investir em uma ação de longo prazo e alta qualidade. Você entende que, ao atrasar a realização de ganhos, você permite que seu dinheiro se acumule sem impostos por um período mais longo, aumentando significativamente sua riqueza final após impostos. Resumo geral do livro. Os ensaios de Warren Buffett defendem uma filosofia de investimento profunda, porém simples. Trate as ações como propriedade em negócios. Rejeitando modas especulativas e teorias complexas, Buffett defende a avaliação fundamental, enfatizando uma margem de segurança nas compras. Ele destaca a integridade na gestão, alinhando os interesses executivos com o valor de longo prazo para o acionista e a comunicação transparente. O livro critica as práticas contábeis que obscurecem a realidade econômica e destaca o poder do investimento paciente e focado, onde a compreensão de um negócio e sua capacidade de geração de caixa de longo prazo supera em muito a volatilidade do mercado ou os ganhos de curto prazo. É um guia atemporal para a alocação racional de capital e a criação de riqueza duradoura. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.